Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 30. Para o reino de Deus se manter fiel, são necessárias restaurações. As restaurações que nós queremos enfatizar hoje têm um sentido de conserto, de reparo, de reconstrução. Isto se torna necessário na vida individual quanto na vida coletiva de um povo. No povo de Deus, então, nem se fala, porque nós vivemos uma situação muito característica. O cristão, aquele que nasce de novo, que se torna filho de Deus, passa a ter duas naturezas. Uma é a natureza de filho, a natureza espiritual, que puxa para cima, que busca a presença de Deus. E a outra natureza é a natureza humana, a natureza carnal, que tenta nos afastar de Deus. É a natureza com a qual nascemos, uma natureza que tende para as coisas materiais, uma natureza que tende para o pau e a pedra, uma natureza que tende para o lazer, para o conforto, para a soberba, para a vaidade. Então nós nos encontramos em uma situação muito típica. Por um lado, o Espírito de Deus nos atraindo para si. Por outro lado, o mundo todo e o nosso eu, a nossa carne, nos puxando para baixo, para longe de Deus. E nós somos o fiel desta balança. A nossa vontade, a sua vontade é quem determina para que lado você penderá. Se você deixar o Espírito atuar em você, então o Espírito de Deus levará você para cima. Se você não o quiser, se você permitir, a carne levará você para longe de Deus. Então, mesmo que você esteja hoje num bom nível espiritual, vivendo um bom padrão espiritual, eu posso ter certeza que se você não continuar a crescer, a viver na presença de Deus, então amanhã você já estará mais morno espiritualmente, depois de amanhã a situação já estará pior e daqui a algum tempo é muito possível que você se encontre no mundo longe de Deus. Não se assuste, diga mas eu, um presbítero, uma mulher consagrada que tenho dons espirituais, uma pessoa com tantos anos de igreja, eu digo, é isto mesmo, Satanás não escolhe pessoas, ele atua sobre todos e ninguém escapa das armas mortíferas de Satanás. Se você não se consagrar a Deus dia a dia, não restaurar a sua vida aos pés do Senhor, você pode ser uma das muitas vítimas amanhã, vítimas de Satanás, daqueles que abandonaram o Senhor e se entregaram ao mundo totalmente. Isto é possível de acontecer com qualquer um, basta que você não queira mais o Senhor e não caminhe na restauração de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, a não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Isto é necessário dia a dia, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Neste sentido, eu diria que é necessário de vez em quando haver uma sacudida inteira na igreja, acabar com certas organizações, mudar horário de reuniões. Isto é necessário para não nos acostumarmos com as coisas. A obra de Deus não pode ser feita por costume, por hábito. Não devemos nos acostumar. Deus não quer que nos acostumemos com as coisas dele. Ele quer que façamos tudo espontaneamente, com sinceridade, cantando um cântico novo. Nada daquilo de ficar repetindo 10.000 vezes a mesma música, por hábito, por costume. Não, vamos mudar o inário, mudar as músicas, os corinhos. Vamos mudar a ordem das cadeiras dos bancos no templo. Vamos mudar os horários, a liturgia das reuniões. Vamos mudar tudo. Periodicamente deve haver mudanças para não nos acostumarmos. Nós temos uma tendência de fazermos tudo virar rotina e entrarmos para a tradição. E então nós nos esfriamos junto com a rotina, junto com a tradição. Compreendeu? Vamos parar um pouco e voltar o nosso pensamento para o plano original de Deus. Deus sempre teve um plano com o homem e este plano é eterno. Ele sempre quis ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Este sempre foi o plano de Deus, de querer ter uma família com muitos filhos
semelhantes a Jesus. Não somente muitos filhos, mas ele quer filhos semelhantes a Jesus. E não somente muitos na quantidade ou valorosos individualmente, mas formando uma família. Deus, então, move as circunstâncias para que haja restaurações na igreja, visando o seu povo ser aperfeiçoado em uma família. Este plano original de Deus foi malversado, foi deturpado muitas vezes. O povo de Israel se afastou muito dos planos de Deus. Em Juízes 2, versículo 18, por exemplo, nós vemos ali um resumo de toda a situação do povo de Israel durante muitos séculos, durante uma fase muito extensa, a época dos juízes. O povo estava muito bem materialmente e se acomodava às coisas materiais e se esquecia de Deus. Ia gradativamente, desapercebidamente se afastando de Deus. O resultado é que caía no pecado, se afastava de Deus até mais não poder. E Deus mandava o castigo, a disciplina, um adversário que oprimia o povo. Então o povo clamava, chorava e se arrependia. Deus levantava um libertador, o juiz. A tarefa dos juízes era muito importante, muito necessária. Eles tinham que restaurar o povo, restaurar o culto a Deus, restaurar a fidelidade do povo ao Senhor, fazer o povo lembrar-se da aliança feita com Deus, de que era um povo de Deus. Era uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade daqueles juízes que Deus levantava. Mas mesmo assim, poucos juízes conseguiram o sucesso de ver o povo ser fiel durante muito tempo. A maioria deles teve o dissabor de ver o povo se afastar de Deus até cair no pecado novamente, e então a história se repetia. Deus mandava o adversário. Cada juiz que era levantado por Deus recebia de Deus uma ordem, uma orientação, uma missão de restaurar o povo. Eles restauravam como podiam, mas alguns não tinham muita luz espiritual e as coisas não eram tão bem feitas quanto deveriam ser feitas. E o povo carecia continuamente de restaurações. E nós hoje não somos diferentes. É necessário que haja restaurações em nosso meio. Deus levanta um movimento aqui, um movimento de evangelização, de missões, um avivamento espiritual, um despertamento do povo para determinada fase, para determinado aspecto, como o louvor em nossos dias, e aquilo fica assim como uma auréola de entusiasmo, de alegria para o povo, aquele movimento, mas logo aquilo vira uma denominação, e é mais uma denominação, ou mais várias denominações, a engrossar o conjunto daquelas denominações religiosas que se acomodam à tradição espiritual. A triste consequência disto é a mornidão espiritual, a qual Deus não endossa. Nós não podemos entender Deus endossando esta mornidão espiritual. Mas nós encontramos na Bíblia vários homens que foram usados por Deus para trazer restaurações, como Josias, um rei, Ezequias, outro rei, Davi e Neemias. Esdras e Zorobabel foram usados por Deus numa época muito difícil do povo, quando o povo estava no cativeiro. Eles vieram trazendo a leva dos pioneiros para restaurar Jerusalém e restauraram o templo para estabelecer ou reestabelecer o culto a Deus. Logo a seguir, mais tarde, veio Neemias, trazido também pelo Senhor Deus para despertar a restauração dos muros de Jerusalém. Ali estava Neemias. No capítulo 3 de Neemias, nós encontramos a descrição daquela obra maravilhosa. Um trabalhou aqui, o sacerdote acolá, os sacerdotes restauraram as portas do muro, e o perfumista trabalhou lá, o ourives lá, outro irmão aqui, ao lado dele reparou fulano, ao lado outro, e assim todos trabalharam, um ao lado do outro, restaurando aquele muro, e foi erguido um muro, e a cidade ficou protegida dos seus vizinhos. Naquela época era um muro literal, e muro significava proteção, separação, unidade para um povo, e de certa forma, verdade, porque dentro dos muros ninguém podia se esconder como nos campos. Podia se esconder por pouco, mas alguém achava. Ele não se escondia por muito tempo dentro dos muros da cidade.
Assim, os muros significam muito, e nós temos também que ter um muro ao nosso redor. Deus estabelece na sua palavra a necessidade de um muro de separação entre o seu povo e o mundo. Não pode haver mistura. Os filhos de Deus não podem casar com as filhas do mundo. As filhas de Deus não podem casar com os filhos do mundo. Não pode haver mistura entre o que é de Deus e o que é do mundo. Deus mesmo se encarregou, lá em Êxodo, de estabelecer um muro de separação entre o seu povo e o mundo. E o Egito, de noite, era uma coluna de fogo e durante o dia de nuvem. Deus mesmo era aquela coluna de separação entre o seu povo e o mundo. Isto para nós deve ficar bem claro. Ali Deus estava com Neemias e com todo aquele povo restaurando os muros de Jerusalém para separar Jerusalém das outras cidades, dos outros povos em redor. No livro de Atos, nós encontramos nos capítulos 4 e 5 a descrição de um outro muro espiritual, e este sim se aplica a nós em nossos dias. O povo de Deus, a igreja, pregava com toda a veemência, com todo o poder e autoridade a palavra do Senhor, e o mundo recebia o impacto daquela pregação. O mundo era sacudido por aquela pregação. Muitos sinais e prodígios eram feitos. E o povo tributava grande admiração aos cristãos, mas eles não se uniam aos cristãos. Está escrito lá em Atos 5,13, dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos que criam no Senhor. Compreendeu? Dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, mas crescia a multidão dos que criam no Senhor. É assim mesmo, a multidão dos que criam no Senhor crescia. Deus quer que isso aconteça também em nossos dias. Deus era o muro de separação, que fazia a separação entre o seu povo e os restantes. Hoje deve ser assim também. Há necessidade de restaurações em nossos dias. E, para começar, há necessidade de restauração dentro da igreja. Restauração da religião verdadeira. Hoje a religião está toda deturpada. Religião hoje é construir templos, é fazer organizações, fazer ata de reunião, estabelecer estatutos e regimentos e juntas e fazer eleição para esta junta aqui, para esta organização, este comitê, isto e aquilo. Esta é a religião de nossos dias. Liturgias, encontros, congressos, seminários e simpósios, etc, etc, etc. A religião verdadeira está lá, Tiago 1,27. A religião verdadeira para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esta é a religião verdadeira, fazer um muro de separação. É preciso, meus irmãos, então, em nossos dias, haver uma restauração da igreja verdadeira, da religião verdadeira. A igreja verdadeira não é organização, não é denominação. A igreja verdadeira são as pessoas, todas as pessoas compradas pelo sangue de Jesus que pertencem ao Senhor. Estas são as pessoas que constituem a igreja verdadeira. E deve haver um muro de separação entre os que são de Deus e os que são do mundo. E os que são de Deus não podem aceitar e adotar o padrão do mundo ou qualquer padrão do mundo. Nós devemos viver uma vida santa, separada para Deus, e os do mundo viver a vida deles. E a nossa vida ser tão diferente que seja como uma luz, uma lâmpada, como um sal que vá salgar o mundo, que vá causar um impacto, que vá causar uma grande divisão entre nós e o mundo, para que o mundo saiba que somos diferentes, que somos de uma natureza diferente, que somos de um Deus diferente, que somos de uma origem diferente, que somos de um caminho diferente, de um alvo, um objetivo diferente. Devemos resistir aos padrões do mundo. A igreja precisa ser restaurada. A igreja viva do Senhor ser restaurada. Deus clama, o Espírito clama por restaurações em nossos dias. Restaurações verdadeiras. Você vai se juntar ao coro dos intercessores, daqueles que pedem a Deus restaurações? Você vai fazer isto?